Que a paz de Deus esteja hoje e sempre com todos nós, em todos os momentos das nossas vidas, em todas as oportunidades que tivermos. Meu nome é Tiago, eu sou do grupo Espírita Divino Amor e Esperança e hoje nós iremos convidar a todos a refletirmos sobre o cuidar dos amores, das nossas relações, das nossas afinidades. E para isso nós nos referenciamos ao capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o Homem de Bem, e também sobre as leis naturais no Livro dos Espíritos, principalmente na terceira parte, capítulo 7, sobre a lei da sociedade. Para iniciarmos a nossa reflexão, eu convido a todos a iniciarmos com a nossa prece, para assim nos harmonizarmos. Então, vamos mentalizar o Mestre Jesus, respirando fundo, nos acalmando, tranquilizando os nossos pensamentos. Pai amado, Mestre Jesus, bons amigos de luz que nos acompanham, te agradeço pela oportunidade, por esse meio de comunicação que nos é apresentado. Que possamos realizar essa reflexão de forma cordial e fraternal. Que possamos conciliar e unificar. Que a paz de Deus seja um sentimento de todos nós em todos os momentos. E que esses bons amigos possam nos orientar e nos instruir. E que possamos estar com eles. Com a tua permissão, possamos iniciar. E que assim seja. Bom, o tema então é sobre o cuidado dos amores. Para nós iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos apresentar a sociedade. Qual a finalidade da sociedade? Por que ela existe? O que ela constrói em nós? A sociedade, ela é a oportunidade de nós convivermos em diferentes meios esses que nos trazem possibilidades de percebermos diferentes indivíduos, diferentes momentos, percebermos e convivermos uns com os outros. Dessa forma, cada indivíduo nos traz exemplos bons e maus para que assim possamos refletir e raciocinar sobre eles. Dessa forma, então, a sociedade ela molda o nosso caráter, ela molda a nossa moral e ela também molda a nossa inteligência. A sociedade ela é como se fosse um moinho girando, onde diversas pedras, rochas, com diferentes arestas, acabam se chocando umas com as outras. E nesses choques, nesses conflitos, nós acabamos nos depurando e nos polindo, nos tornando cada vez melhores. Mas qual a proposta de sociedade? Como ela inicia? Qual o marco dela? O marco dela é um marco na solidariedade, pois o primeiro registro histórico apresentado pela antropóloga Margaret Mead é a cicatrização de um osso, o osso do fêmur. Isso há milhares de anos. Então a sociedade ela inicia com um ato de cuidado de um coletivo para um indivíduo. Imaginemos há milhares de anos onde as facilidades que temos hoje
facilidades de alimento, facilidades de certa forma de segurança por termos um abrigo, eram reduzidíssimas. Na verdade, tínhamos que coletar o nosso alimento, tínhamos que caçar o nosso alimento. E muitas vezes uma lesão na proporção de um osso quebrado faria com que a nossa jornada terminasse. Então, a cicatrização desse osso mostra que houve um ato de solidariedade para com um indivíduo. E dessa forma se mostra a construção dos vínculos de afinidade. E esses vínculos de afinidade, à medida que são afirmados em diferentes reencarnações, em diferentes momentos, constrói um sentimento único, apresentado por nós, pelo Mestre Jesus, um sentimento revolucionário chamado amor. E Leon Denis, ele vai nos dizer, no livro Depois da Morte, ele vai nos falar que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos. O amor é o olhar de Deus. Esse sentimento de amor, ele nos aproxima, ele tira as distâncias. E ele é construído com atos de cuidado, atos que são perpetuados dentro da sociedade através de gestos de solidariedade, de indulgência, gestos de beneficência. O Mestre Jesus muito bem falou para nós quando realizou a grande revolução da sociedade e a grande revolução do pensamento, quando ele nos diz que o amor que nós temos que ter é um amor que unifica, nos unifica conosco mesmo, unifica o nosso próximo conosco e unifica a nós com Deus. Nós temos que ter um amor para nós, para o nosso próximo e para a obra de Deus e para Deus. Dessa forma, todos aqueles que se relacionam conosco e todos aqueles que se relacionarão conosco têm uma suma importância nessa percepção de mundo que Jesus nos traz, nessa percepção de um Deus justo, amoroso. E nós temos que iniciar conosco. Cada um inicia consigo. Porque perceber o próximo e entender que cada um tem a sua compreensão é algo muito difícil, se ainda nem nos entendemos. Por isso, a gente deve nos utilizar de recursos. Recursos esses que nos são apresentados e diferentes filosofias nos apresentam. Temos que nos conhecer. Esse é um dos primeiros pontos, entender que cada um de nós tem as suas dificuldades, que cada um de nós tem as suas inteligências e as suas facilidades e dificuldades. Nós também podemos nos utilizar de um recurso fantástico, que é o recurso da prece, porque a prece ela nos auxilia de uma forma que nós muitas vezes não percebemos, porque ela nos clareia as imagens que nós construímos, às vezes, em dias exaustivos. Ela clareia e alivia o nosso estresse, que, por vezes, chegaria ao nosso organismo e provocaria algum malefício. Também podemos nos utilizar de diferentes obras que nos auxiliam a compreensão e a interpretação do mundo. Essas obras, elas nos dão mananciais para podermos nos melhorarmos. E nesse processo de melhora íntima, nós conseguimos compreender o próximo. Porque toda a ideia, toda a construção do cuidado, ela está em compreender o próximo e não interpretar o próximo. Pois interpretar
ela se baseia em algo que nós temos dentro de nós, e às vezes não é algo tão auxiliador. Nós temos que compreender e ter um pensamento libertador. E ter um pensamento libertador é não colocar a nossa vontade oprimindo aqueles que nos são afins. Não temos que tornar as pessoas que nós convivemos posses da nossa vontade, mas perceber que cada um é um indivíduo único, raro e que nos auxilia no progresso, que nos auxilia nos orientando, pois nós também somos a soma de diversos momentos que tivemos com diversas pessoas e dessa forma, então, nós construímos esses laços de afinidade. Quando chegamos a essa segunda etapa, que é a etapa de amar o nosso próximo. E amando o nosso próximo, nós conseguimos perceber que aquilo que nós pedimos muitas vezes em nossas orações, porque o Evangelho vai nos esclarecer que aquilo que nós pedimos nós vamos obter. Talvez não da forma que nós esperamos, mas de uma forma que vai construir um ser melhor, um indivíduo melhor e um coletivo melhor. Então, às vezes, aquilo que nós pedimos, paciência, indulgência, nós somos convidados com possibilidades através das relações com o nosso próximo, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de jornadas, com as nossas famílias. Temos inúmeras oportunidades de realizarmos aquilo que nós pedimos, porém, às vezes, nós não percebemos que aquilo que nós estamos pedindo, Deus está nos encaminhando com possibilidades apresentadas por indivíduos que, às vezes, não damos bola. E essas pessoas nos apresentam a oportunidade de sermos pacientes, a oportunidade de sermos indulgentes, a oportunidade de sermos beneficentes. E da mesma forma, nós agimos com os nossos semelhantes, porque eles também solicitam em suas preces, em seus anseios, o melhoramento pessoal. E então, em certas ocasiões, nós damos a eles a oportunidade de ser paciente conosco, porque cada um está em um momento e cada um tem uma visão de mundo única. E é essa visão de mundo que nós temos que cuidar. Porque quando nós cuidamos dos amores, nós cuidamos da capacidade que nós temos de aprender. Porque quando nós entendemos que são os nossos amores, são as nossas afinidades que nos ensinam, é as pessoas que nós convivemos, é com elas que nós aprendemos. Porque ninguém é autodidata. Perceber que existem pessoas autodidatas é algo muito equivocado, porque talvez a gente não tenha aprendido com alguém, com um professor, com um mestre, mas com certeza aprendemos com um livro, ou aprendemos em algum outro momento no nosso processo reencarnatório, mas aprendemos com alguém. Alguém nos ensinou algo através desse ato gentil de cuidar. Nos é dito que o processo de aprendizado ele é muito mais acelerado quando nós nos apropriamos desse conhecimento e disseminamos através da explicação a uma outra pessoa. Quando nós nos apropriamos do conhecimento e damos uma aula ou damos um exemplo, nós verdadeiramente construímos esse pensamento e essa nova ideia dentro de nós. Pois o aprendizado ele é muito mais armazenado, ele é muito mais verdadeiro dessa forma. Quando nós lemos, quando nós ouvimos, nós podemos esquecer. Mas quando nós ensinamos, quando nós contribuímos, o aprendizado e o armazenamento dessas informações são muito mais vivos e se mantêm muito mais na nossa memória. Então, o sentimento de amor
e o cuidado que temos que ter com ele é o cuidado de afirmarmos a todos os momentos a esses laços de afinidade que formamos durante diversos momentos da nossa vida, que eles são importantes e que nós temos que contribuir com eles e eles têm que contribuir conosco. Neste momento de pandemia, nós somos convidados, através desse sentimento de saudade das nossas relações, a refletir a importância que aqueles indivíduos tinham conosco, a importância que nós temos para os meios onde nós estamos. Os nossos núcleos familiares, os nossos núcleos de amigos. Quantas vezes nós ligamos e fizemos um convite de ter um pequeno momento de fala, de conversa, de diálogo proveitoso. Nós temos que cuidar das nossas relações para que a sociedade, quando nós retornarmos às nossas atividades, ela possa retornar mais solidária, mais harmoniosa, em paz. Essa era a proposta da nossa reflexão. Entender a importância de cuidar das nossas afinidades, daqueles que nós já cultivamos algum laço de amor, e nos permitirmos a construção de novas afinidades através da afirmação da solidariedade para com o nosso próximo. Fiquem em paz, que Deus possa estar com todos nós em todos os momentos da nossa vida. Fiquem em paz.